as leis do universo e a gente vai começar pela primeira lei. Então, o que seriam essas leis do universo, pessoal? As leis do universo, a melhor definição, essa aqui é uma definição do professor Marcos Trombetta, um professor brasileiro, que é uma das pessoas que mais aprofunda nesse tipo de estudo aqui no Brasil, não entendi. E esse trecho que eu tirei aqui foi de um dos livros dele. Ele é uma pessoa que é um escritor também, tem 4 livros publicados. E esse aqui é um trecho que eu tirei do livro dele. A melhor definição que ele encontrou até hoje para as leis do universo, é que elas são a manifestação de Deus em nossas vidas. Viver segundo as leis do universo é viver segundo a vontade de Deus. A primeira coisa que você precisa perceber é que você pode viver de acordo com as leis ou em desacordo com elas, mas você jamais poderá alterar alguma coisa delas, elas são imutáveis. Então, quando ele fala de leis universais, embora o nome seja esse, leis universais, essas leis não se aplicam somente ao universo, elas se aplicam a nós. São leis universais, mas que se aplicam a nós. Igual existe a lei da gravidade, que se você se jogar num precipício, você vai se esborrachar no chão. Existe a lei da eletricidade, se você for lá e pôr o dedo na tomada, você vai levar um choque. Então, continuando aqui. Andrew Carnegie disse: qualquer ideia que é mantida na mente, seja reverenciada ou temida, ou seja, qualquer pensamento que você tiver, você gostando dele ou você temendo ele, começará imediatamente a criar forma em sua realidade dentro da mais apropriada maneira. E aqui eu cito até um versículo bíblico, talvez vocês já tenham até ouvido falar. Eu não lembro o nome da passagem, mas a pessoa lá falava o seguinte: o mal que eu temia me sobreveio. Então você já relaciona. Qualquer ideia que é mantida na mente, reverenciada ou temida, começará imediatamente a criar forma. Então, como vocês têm mais acesso à Bíblia, vocês devem lembrar dessa passagem: o mal que eu temia me sobreveio. Qualquer pensamento que mantiver em sua mente irá começar a materializar-se em seu mundo físico. Tudo que existe começou no pensamento de alguém. E geralmente é assim: tudo que existe, tudo que foi criado até hoje, antes de começar a existir no mundo físico, nasceu na mente de alguém. Vamos pegar, por exemplo, essa academia. Essa academia aqui, ó, quando eu peguei esse salão, eu imaginei lugar por lugar o que eu ia fazer. Então, tudo aqui começou na minha mente. Esses bancos aí começou na mente de alguém. Esse tênis que você está calçado, antes dele tomar forma, começou na mente de alguém. Tudo é assim. Tudo primeiro, antes de a gente criar no mundo físico, a gente cria na nossa mente. Existem diversas leis universais. Diversas leis, são inúmeras. Só que existem umas que são as principais, e a primeira que a gente vai estar tratando hoje é essa lei do pensamento. É um trechinho um pouco extenso, mas vale a pena a gente estar lendo. E aqui, esse material, eu selecionei vários autores, vários escritores, filósofos, psicólogos e diversas pessoas que estudam esse assunto. Então, o que a gente vai estar vendo aqui não é senso comum, não é o que eu acho, é o que já estudaram, o que provaram, é conteúdo científico. Então, o progresso de cada indivíduo, essa parte aqui foi tirada de um livro chamado As 11 Leis do Universo, que é dessa pessoa, Dr. Raymond Holliday, que viveu ali por volta de 1900 e alguma coisa. Então isso aqui é uma parte de um dos livros deles, As 11 Leis do Universo. O progresso de cada indivíduo é expressamente determinado por seu padrão mental dominante. O progresso de cada pessoa, ele é determinado pelo seu padrão mental dominante. Isso porque a mente é o fator básico, o poder que domina a vida do homem. O padrão mental é feito de várias atitudes mentais, as quais o indivíduo adota em relação às coisas, eventos e à vida em geral. Se seu corrente padrão mental é para cima, isso é desejoso, harmonioso e positivo, todas as suas forças serão direcionadas em um canal positivo. Nós temos a tendência de acreditarmos mais naquilo que vemos. Se o indivíduo vive unicamente por seus sentidos, e seja ele tato, visão, olfato, paladar, o seu mundo será muito pequeno. Então ele quis dizer que se a gente viver só em prol dessa parte dos sentidos físicos, o nosso mundo será muito pequeno, porque não existe só o sentido físico, tem outros sentidos também que a gente tem que desenvolver com a mente. Não é só o que a gente pega, o que a gente vê, o que a gente cheira ou come. Pensamento é um elemento sutil. Embora seja invisível aos sentidos físicos, ele é uma força ou uma substância tão real como a eletricidade, a luz, o calor, a água ou mesmo uma rocha. E hoje é interessante essa fala dele, que ele escreveu isso aqui por volta de 100 anos atrás, e hoje já tem
equipamentos que provam isso. As pessoas já conseguem medir o pensamento de alguém. Aqueles eles conseguem medir e provam que o pensamento ele é uma força tal qual eletricidade, luz, calor e aí por diante. Nós estamos cercados por um vasto oceano de pensamentos pelo qual nosso pensamento passa feito uma corrente elétrica, ou pequenas partículas de luz, ou ainda ondas musicais. Você pode disparar seus pensamentos de um polo a outro, completamente ao redor da Terra, muitas vezes em menos de um simples segundo. Cientistas nos afirmam que os pensamentos possuem a velocidade da luz. Eles afirmam que nossos pensamentos viajam a uma velocidade de 186 mil milhas por segundo. Ou seja, o pensamento ele é muito rápido, ele é mais rápido que a velocidade da luz. Você pode ver, você pensar uma pessoa agora, ela pode estar distante tanto que for, mas é questão de milésimos de segundo, a imagem da pessoa já vem na sua mente. Nenhuma outra força ou poder no universo conhecido até hoje é tão grande e tão rápido. É um fato provado cientificamente que nossa mente é uma bateria de força maior que qualquer elemento conhecido até hoje. Agora você só vai conseguir ouvir, né? Impressora de ouvir. Então, é o nosso poder de pensar que determina a qualidade da nossa vida. Isso aí está até em negrito. É o nosso poder de pensar que determina a nossa qualidade de vida. O tipo de pensamento que nós registramos em nossa memória ou que habitualmente costumamos pensar irão atrair para nós coisas da mesma natureza. Aqui ele fala do padrão mental. Lei da atração. Então, porque o pensamento ele é magnético, né? O pensamento ele é magnético, então ele vai atrair aquilo que você mais pensa. Isso significa que minha miséria ou abundância automaticamente começa a ver os meus pensamentos? Principalmente. Padrão mental. Às vezes a gente tem dois tipos de mente. Isso aqui é interessante, ainda bem que você tocou nesse assunto. Cientificamente, a gente tem duas mentes. Vamos supor que seja uma bola a nossa mente assim. Então essa mente ela é dividida em mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente é o que vocês estão usando para analisar o que eu estou falando para vocês. Será que é verdade? Será que não é? De onde que ele está tirando isso? Então essa é a mente consciente de vocês. E a mente subconsciente, essa mente que a gente não controla, a gente nasceu e ela era como se isso aqui tivesse aberto. Então todo pensamento, toda informação que viesse do meio externo, família, amigos, pais, parentes, até os 12 anos a gente foi só absorvendo informações externas e acumulando elas no subconsciente. Após os 12 anos de idade, essa mente foi se fechando e foi aonde, pode ver que criança de 12 anos começa a questionar tudo, até um pouco antes, né? Ah, por que isso? Por que aquilo? Já começam a usar essa mente racional, essa mente consciente. Então tudo que ela absorveu ali dos 12, 11 anos para baixo, com essa mente subconsciente fechada, geralmente é o que ela vai levar para o resto da vida. Talvez. Aí são três tipos de mente, né? Porque o superconsciente já é a nossa mente consciente e inconsciente ligada a uma mente maior. Superconsciente. Então outra coisa interessante a gente notar aqui, ó, vamos pegar essa criança de 12 anos para baixo que absorve muita informação do meio externo. E vamos supor que o pai dela, não tem dinheiro. A gente é pobre. Não posso comprar isso agora. Ou a mãe, eu sofro demais. Eu nasci para ser infeliz. Eu não dou certo no amor. Essa criança vai crescer com tudo isso impregnado no subconsciente dela. E o que vai acontecer com ela quando ela crescer? Esse padrão mental do meio externo que impregnou nela vai determinar como vai ser a vida dela dali para frente. E até que ela tenha consciência disso, até que ela conheça pessoas e aprenda como lidar com isso, como resolver isso, ela vai ser uma pessoa que vai viver o resto da vida dela dominada pelo padrão mental adquirido de outras pessoas. É o que chamam de paradigmas. Então, voltando aqui. A lei da mente está em perpétua operação, opera em ambos os sentidos. Aquilo quis dizer que ela opera tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Acabei de falar, se essa criança tem essas informações negativas do meio externo dela, a mente dela vai operar no padrão negativo. Agora, se os pais dela forem pessoas mais conscientes, que entendem que essas coisas não devem ser passadas para a criança, que dão amor, carinho e ensinam ela como viver, vai ser totalmente diferente a vida dela depois de adulta. Pessoas que mantêm pensamentos de falha ou pobreza irão gravitar em direção a tais condições. Eles, em torno a seus pensamentos, irão atrair para suas vidas pessoas que aceitam a derrota e a pobreza. Aqui, semelhante atrai semelhante. Então, se a pessoa tem um padrão
tem um padrão ali de pobreza e miséria, o que ela vai atrair para a vida dela? Pessoas com o mesmo padrão negativo. Para quê? Para confirmar aquele padrão que ela tem. Semelhante atrai semelhante, então ela vai ter que ter pessoas desse mesmo nível de consciência para confirmar o que ela já tem dentro dela. Em relação ao espelho também, eu reflito o que eu tenho dentro. Por outro lado, nós podemos pensar em condições positivas, em sucesso e em plenitude, e da mesma forma desfrutarmos da completude e plenitude. O que quer que a mente mantenha em seus pensamentos irá se manifestar em seu mundo exterior. O que quer que vocês mantenham na mente irá se manifestar no nosso mundo exterior. E voltando aos paradigmas, vamos supor que talvez a gente tenha algum paradigma que a gente adquiriu de infância, de familiares e do meio externo. E como que a gente vai conseguir mudar isso? Através da gente trabalhar. A nossa mente inconsciente, ela não raciocina, ela não pensa. Ela só aceita, depois que a gente completa ela só aceita o que a mente consciente passa para ela. Então, por exemplo, como que a gente vai tirar aquele padrão negativo e substituir por um positivo? Através de técnicas chamadas reprogramação mental, repetição de informação, que é onde você vai pegar áudios ou coisas nesse sentido e vai ouvir bastante aquilo para influenciar sua mente inconsciente a mudar o padrão. É trabalhoso, mas é a única forma. É como se fosse um músculo, a gente exercitar bastante. Todos os nossos pensamentos devem ser mantidos em direção daquilo que desejamos para que nosso desejo seja atendido. Isso é interessante, porque, por exemplo, a pessoa que talvez ela tenha uma condição financeira um pouco baixa, qual que é o erro que ela comete? Ela começa a olhar para os pobres. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero ficar rico porque eu não quero ser pobre. Então o que ela está demonstrando aí? Ela está demonstrando medo de ser pobre. Lá no começo a gente viu, o mal que eu temia me sobreveio. Então se ela demonstra medo de ser pobre, o que ela vai ser? Ela só vai atrair o que está dentro dela. Então o que ela deveria fazer para mudar isso? Ela deveria focar no oposto da pobreza. O que é o oposto da pobreza? Ela focar na riqueza. Então ela tinha que olhar para os ricos, ela tinha que olhar para uma vida abundante, ela desejar aquela vida abundante para ela. Desejar aquilo. Porque se ela ficar mostrando medo de coisas negativas, o que a gente vê na TV? A TV é uma beleza para programar nossa mente para o negativo, né? Vocês ligaram, estava na casa de um amigo ontem e a TV dele estava ligada num canal lá que só passava desgraça. Você vai na hora do almoço, geralmente as pessoas costumam assistir televisão, assistindo esses programas, esses noticiários, para quê? E o que isso faz? Às vezes você não está nem dando atenção, mas a reportagem está passando. E o que está acontecendo? Está passando, está filtrando e está entrando para o seu subconsciente. Então o que a gente é ensinado a pensar? O que a gente é adestrado, desculpa a palavra, o que a gente é adestrado a aceitar? Desgraça, morte, assassinato, só coisa ruim a TV passa para nós. Por isso que eu até parei de assistir TV, não sei vocês, mas eu indicaria que vocês fizessem o mesmo. Você não vê a televisão mostrando uma pessoa que ficou rica, que conseguiu um emprego, que se casou, que teve sucesso na vida, só mostram desgraça. Então não vale a pena a gente ficar impregnando nossa mente com essas coisas negativas, né? Exatamente. Mas por que as pessoas gostam de assistir esse tipo de programa, esse tipo de programação? Porque como a pessoa tem medo, então ela precisa assistir aquilo, ela precisa ver aquilo para ela tentar na mente dela formular uma forma de tentar se defender daquilo. Entendeu? De defesa. Cérebro reptiliano. Mas ela não entende isso daqui, então ela não sabe que aquilo está sendo impregnado em dela. Se a vida dela é uma, desculpa a palavra, uma porcaria, é ela que está criando. Todos os nossos pensamentos devem ser mantidos em direção daquilo que desejamos para que o nosso desejo seja atendido. O homem está constantemente pensando, isso é fato. Ele pode mudar seus pensamentos, isso aqui é interessante, igual eu falei para você, a gente pode pensar no positivo, a gente pode pensar no negativo. Às vezes a gente nem está pensando no negativo, mas a informação vem para a gente de alguma forma, o pensamento vem. Só que a gente tem duas mentes, a gente pode aceitar, dar atenção para aquele pensamento ou rejeitar ele. A gente que domina, se a gente não tiver controle sobre a nossa mente, o que a gente vai controlar nesse mundo? Mas ele não pode parar, ele pode mudar seus pensamentos, mas não pode parar de pensar. Quando nossos pensamentos são sem objetivos e imperfeitos, nós criamos para nós mesmos sofrimento e confusão. Então Jesus disse, ele usa até uma passagem bíblica aqui, busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas virão como acréscimo, ou vos serão acrescentadas. Dependendo de Bíblia para Bíblia, essa passagem vai mudar um pouco, mas o contexto é o mesmo, né? Busque primeiramente o reino dos céus e todas as coisas virão por acréscimo. Segundo o autor, o céu é um estado mental. Existe o céu,
no mundo espiritual. Mas aqui ele está falando da mente. Então o céu é um estado mental. Igual você leu aquela mensagem ontem. Se você na sua mente estiver vivendo no céu, paz, amor, harmonia, tranquilidade, você vai estar vivendo no céu. Agora se estiver com ódio, inveja, raiva, você vai estar vivendo no inferno. Você vai estar criando tudo isso dentro da sua mente. Então, o céu, como ele cita aqui, é um estado mental. Sendo assim, o céu é um estado ordenado, disciplinado e construtivo de pensamento. Nós somos aquilo que mantemos em nossa mente, de acordo com o nosso padrão mental. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos e criamos. Essa foi uma parte tirada desse livro do Dr. Raymond Holliday, que é esse camarada aqui. Tá, agora esse rapaz aqui, ó, outro doutor também, filósofo, uma pessoa que existiu ali, que fez a carreira dele por volta de 1910, o Wallace de Walters, ele traz pra gente essa seguinte definição: o pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, que a gente pode pegar, originárias da substância amorfa. Essa substância amorfa aqui, se a pessoa não tiver um entendimento, ela vai falar: que substância amorfa que é essa? Esse professor meu que estuda, Marcos Trombetta, uma vez ele parou de ler um livro quando ele chegou nessa parte. Ele imaginava que fosse uma gosma, alguma coisa nojenta. Que substância amorfa é essa? Mas hoje já tem a ciência prova que é o tal do éter. O que o éter é? O éter é esse espaço que tem entre mim e vocês aqui. Ou seja, se não tivesse o éter aqui separando eu e vocês, a gente já está todo mundo grudado. Então a gente está separado um do outro porque tem esse espaço, esse campo eletromagnético que a gente não consegue ver olho nu, mas que a ciência já prova, já tem aparelhos e equipamentos que conseguem radiografar ele. A substância pensante toma a forma do seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Aqui entra aquela lei da atração. Então, por exemplo, se você mantém fixo um pensamento na sua mente, você vai conseguir fazer com que ele tome forma no seu mundo exterior, através dessa substância amorfa. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Ou seja, nenhum pensamento de alguma forma pode ser impresso na substância, e essa forma de imprimir esse pensamento nessa substância é através de você manter esse pensamento fixo na mente. Aí você consegue transferir essa imagem para a substância. Uma pessoa pode dar formas às coisas em seu pensamento. Você dá forma, você cria na sua mente, e depois de tanto você pensar e ficar pensando naquilo, você vai conseguir imprimir esse pensamento na substância amorfa, ou seja, no éter, e causar a criação daquilo que pensou. E ele traz essa frase no livro dele, ó: existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, que em seu estado original permeia, penetra e preenche o interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento, e uma pessoa pode dar formas às coisas em seu pensamento e, imprimindo esse na substância, pode causar a criação daquilo que pensou. A fim de fazer isso, uma pessoa pode passar da mente competitiva, ou seja, para a pessoa conseguir criar, passar, transferir para a substância amorfa a coisa que está na mente dela, ela não pode ser uma pessoa competitiva. O que é uma pessoa competitiva? É aquela que quer provar que é melhor que o outro, que quer ter mais que o outro. Esse tipo de pensamento a substância não aceita. Não aceita porque a substância ela é harmônica, ela só aceita o que for de bom para todos. De equilíbrio. Ela consegue fazer esse discernimento de pensamento pelo seu sentimento. de pensamento maléfico. Porque quando você pensa, você cria um certo sentimento também. Então, pelo sentimento que você está emitindo, o seu pensamento vai se materializar ou não. Porque, de certa forma, essa substância, você vê, nosso universo ele é muito bem organizado e muito bem elaborado. Ou seja, a gente vive, supostamente, dentro de um globo que está suspenso no universo sem estar seguro por nada. Que a gente consegue ver olho nu. Mas e essa matéria pensante, e essa substância aqui? Isso a gente não consegue ver. Mas, por exemplo, a lei da gravidade que funciona para nós, se eu soltar isso aqui, cai. Por que o universo está lá, rodando, girando, rodando no próprio eixo e em sentido... e não cai? E quem criou isso? Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas. Então, essa substância amorfa ela é como se fosse a mente de Deus. Ela é como se fosse a mente de Deus, o que cria tudo. E Deus não vai criar algo que não seja em benefício de todos. Não vai criar algo que não for beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Por que ele vai criar alguma coisa que só vai servir para alimentar seu ego?
Ah, eu quero isso porque eu quero mostrar para fulano que eu sou melhor que ele, porque eu quero ter mais que ciclano, porque eu posso. Eu não sou nada. O eu não existe. Então tá. Passar da mente competitiva à criativa. Deve dar forma clara, ou seja, o que ele quer dizer com forma clara? As pessoas não têm definição de propósito, elas não têm definição de imagem. Muitas pessoas não sabem o que querem. Ah, o que você está buscando? Ah, eu não sei se eu quero um carro preto, um carro vermelho, um carro azul. A pessoa não tem definição, ela não sabe o que quer. Então, para você conseguir fazer isso com essa substância, você tem que ter definição de propósito. Saber exatamente o que você quer, que entra. Ah, se eu quero um carro de tal cor, de tal ano, com tantas portas. Se possível, tira até uma foto do carro, anda no carro, você saber, eu quero aquele carro. Aí você vai pensar naquele carro e você vai criar ou atrair para você aquele carro. Deve dar forma à imagem mental das coisas que quer e deve fazer com fé e propósito o que deve ser feito a cada dia, realizando cada ação individual de forma eficiente. Legal. Essa foi a definição do Dr. Wallace de Walton. Agora mais uma de Marcos Trombetta. Conseguir mudar a nossa maneira de pensar é de extrema importância para que possamos tomar decisões adequadas e mudar o rumo de nossas vidas. O mesmo autor, Wallace de Walton, afirma que não há trabalho do qual o ser humano mais fuja do que a tarefa de pensar. Aí a gente traz essa definição. Não há tarefa do que o ser humano mais fuja do que a tarefa de pensar, ou seja, muita gente confunde atividade mental com pensamento. Igual eu falei, se você quer pensar num carro, você vai ter que manter aquela imagem, aquele pensamento fixo na sua mente, você vai ter que se concentrar naquele carro. E o que é atividade mental? Ah, eu tenho conta para pagar. Ah, eu tenho que chegar em casa a tal hora. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, meu filho está com problema. Ah, eu tenho que ir para a academia. Isso é atividade mental, não é pensar de verdade. Pensar de verdade é você saber o que você quer e você manter aquele pensamento fixo na mente. Não precisa ser o dia todo. Ou você reserva um tempo para aquilo e você vai estar pensando. E ele fala pra gente, ó, 2% das pessoas pensam. Aí vem um cara chamado Bob Proctor, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse Bob Proctor fala que 96% de toda a riqueza mundial está na mão da população. Então, se 2% pensa e 96% de toda a riqueza mundial está na mão desses 2%, é de se pensar, né? Então, né? 3% pensa, que eles não que eu sou pensador, eu penso que penso. E 95% prefere morrer do que pensar. O que é prefere morrer? Mas quando você não está pensando, criando para a sua vida aquilo que você quer, você está morrendo, porque cada segundo, cada minuto que a gente está passando, a gente não está vivendo, a gente está morrendo. Nossa vida está acabando. Então a gente prefere morrer do que pensar de verdade como a gente gostaria de viver nossa vida. A gente está morrendo, o tempo está passando. Por que nós não conseguimos mudar o nosso jeito de pensar? Ou seja, porque não conseguimos mudar nossas verdades, ou aquilo como a gente leu no começo, falava sobre padrão mental dominante, verdades ou paradigma. Aí Bob Proctor dá essa resposta. A resposta é essa, paradigmas. E paradigmas é o que eu expliquei para vocês da mente consciente, que absorveu muita informação externa e que se transformou verdades para a gente, se transformaram em paradigmas. O que mantém a pessoa presa a seu jeito de pensar, mesmo quando ela tenta mudar e não consegue, chamam-se paradigmas. E isso vai ser um assunto que a gente vai estar vendo mais para frente, porque isso daria mais 1 hora e pouco de conversa. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Aquela de ano. As coisas não mudam, o mundo não muda, as pessoas não mudam, você muda. E quando você mudar, toda a sua vida mudará.